Opa! Centésimo décimo dia do desafio Enem. Ou seja, todo dia é uma questão de matemática até o dia da prova. Hoje, eu vou trabalhar com vocês a questão 169 do caderno rosa referente ao ano 2020. Essa questão aqui ela é muito boa para ser ignorada. Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido no tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que o aumenta o volume do líquido em 15%. E em seguida pelo aerador 2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C meios. Então aqui está o comprimento, aqui está o comprimento, aqui está a largura, aqui está C meios e a largura 2 L's, ok? Para finalizar o processo de aeração sem derramamento de líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por, ou seja, o Y é sempre um resultado de X, né? Y é a imagem do domínio X. Aqui nós observamos uma, duas, três, quatro, cinco funções do primeiro grau lineares. O que isso quer dizer? Quanto mais aumenta o x, mais deverá aumentar o y, ou seja, o y está relacionado ao aumento de x. Opa! Se está relacionado ao aumento de x, então automaticamente eu preciso me preocupar quanto que esse negócio aumenta. Ele aumenta a primeira vez 15% e depois na segunda vez 10%. Daí o pessoal cai na cilada. 15 mais 10 é igual a 25%. Só que tem um detalhe, é porcento, 15% e 10%. Então, nessa condição de existência, aumentando a letra para você enxergar melhor, o aumento total, tá? O aumento total vai ser o quê? É como a gente faz lá nas taxas de matemática financeira. Eu preciso transformar os 15% em fator de acréscimo, fator de capitalização. Ou seja, pegar o 15%, dividir por 100, vai dar 0,15 mais 1. Ou seja, o 15% vira 1,15. Então, se o 15% vira 1,15, o 10% vai virar 1,10, não é? Como que eu faço isso? Só relembrando, pego os 15%, divide por 100, já que é porcento, 15 dividido por 100, que vai dar 0,15, mais 1. 10% dividido por 100, porque é porcento, vai dar 0,1, mais 1, 1,1. E essa aqui é uma multiplicação das boas. 1,15 vezes 1,1, tradicionalmente na matemática vai dar 1,265. É um experimento bem comum de acontecer em matemática. Então, olhando aqui a questão, nós temos a resposta certa, que é a letra A. Y é igual a 1,265x. Ou seja, se o x aumenta 26,5%, o y precisa dar conta, de acordo com o problema. Viram? Um problema realmente complexo que poderia gerar uma questão de comparação geométrica de prismas reto-retangulares. Só que o que dizia? O y aumenta em relação a x, então automaticamente eu preciso ver quanto que aumenta o x para ver quanto que vai aumentar o y. E por essa condição da questão,
era só verificar o aumento real de 15% mais 10%. Vamos continuar estudando para garantir o sucesso da operação? Bons estudos!